Olá, tudo bem? Você tem se percebido mais acelerado nos últimos tempos? Com uma vontade muito grande de o que você está esperando aconteça logo? Saiba que o sentimento de ansiedade tem sido cada vez mais comum. E os transtornos de ansiedade também. E sentimento de ansiedade e os transtornos são coisas bem diferentes. Então acompanhe o nosso vídeo que você vai saber um pouco mais sobre a ansiedade e no final eu vou dar um exercício e algumas dicas para você poder ficar mais calmo, mais tranquilo e menos ansioso. Então, primeiramente, o que é a ansiedade, né? A ansiedade é um fluxo de sensações que pode ser advinda de um sentimento ou pode ser advinda de um transtorno. O sentimento de ansiedade, qualquer um de nós pode ter em vários momentos da vida. Provavelmente você aí já experimentou a sensação de esperar por uma viagem, de ter alguma coisa te preocupando e querer que se resolucione logo, e isso traz algumas sensações para o corpo. Isso seria o sentimento de ansiedade. Os transtornos de ansiedade ou episódios de crise de ansiedade é algo um pouco diferente. E até mesmo o episódio de crise de ansiedade estamos todos sujeitos a experienciar. Já é diferente dos transtornos acarretados pela ansiedade. Então, vamos primeiro ver como que a ansiedade funciona no nosso corpo. A ansiedade é uma série de reações fisiológicas do nosso organismo associada a uma liberação intensa de cortisol. Cortisol é um hormônio de proteção do nosso corpo que ele atua especificamente no nosso sistema límbico. O que é o sistema límbico? É o nosso sistema de defesa e suporte de vida. Que a gente, desde os primórdios, né, nós, enquanto animais, Homo sapiens sapiens, precisamos ter em casos de luta ou fuga. Isso acontece com a gente desde lá dos nossos primeiros ancestrais. Quando a gente se vê ameaçado por alguma coisa, a gente vai liberar um hormônio que vai auxiliar a gente a agir de maneira rápida para lutar com alguma coisa ou fugir. Nós, na atualidade, temos várias questões que impelem o nosso corpo a liberar o cortisol. O que acontece no dia a dia, né? Nós não temos que sair correndo por aí para caçar, não temos predadores nos atacando. Então tudo fica restrito a questões do dia a dia que nos impelem a ter sensações de medo, sensações de preocupação. A liberação desse cortisol pode realmente de fato ter sido liberada por alguma dessas sensações ou não, né? E daí a gente tem as crises de ansiedade, que é a liberação desse cortisol, às vezes sem motivo presente, aparente. Então o sentimento de ansiedade, como eu já falei, ele é essa sensação de espera, de ânsia, de desejo por algo que está para acontecer, essa inquietude. Ela costuma ter um grau menos intenso e as reações fisiológicas também são menores. Já quando você tem uma crise de ansiedade, você tem palpitações no seu coração, tem uma mudança na frequência respiratória, ela fica mais acelerada, gera um medo intenso, uma preocupação, às vezes sensação de paralisia, formigamento pelo corpo, principalmente nos braços, pescoço e pernas, às vezes uma dificuldade na fala, na fonação, distúrbios de sono. Uma crise de ansiedade pode gerar uma certa paralisia. Existem alguns transtornos onde a frequência de crises de ansiedade é mais comum. O principal deles é o transtorno de ansiedade generalizado, em que a pessoa pode vir a ter episódios frequentes ou mais intensos de ansiedade, transtornos como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo também. E outros aí que despertam uma certa aceleração na liberação desse cortisol,
nas funções do nosso sistema límbico. O que pode ser feito em relação a isso? Nos transtornos mais severos, recomenda-se principalmente a consulta com um psiquiatra e o acompanhamento com um psicólogo. Em episódios esporádicos de ansiedade, principalmente devido a estresse, situações de aceleração incomum no dia a dia, situações pós-traumáticas, o acompanhamento com outras terapias podem ser também viáveis, né? Então a gente tem várias terapias que auxiliam na redução dos sintomas da ansiedade. E por que a gente tem tido mais ansiedade nesses tempos? Primeira coisa, a gente tem tido um excesso de demanda do trabalho. O pedido por superproduções, pessoas multifunção tem aumentado, né? As empresas têm diminuído a quantidade de contratados e as pessoas, os funcionários, têm tido mais demanda de serviço. Então, a pessoa multitarefa tem sido mais exigida nos cargos e isso gera mais estresse. As crises que ultrapassamos mundialmente, que nós temos passado, a demanda tecnológica, a gente sabe que como a gente tem uma tecnologia mais acelerada nos dias de hoje, a gente busca consumir mais coisa, mais conteúdo, sanar as nossas curiosidades nas redes. Então isso gera uma ansiedade, gera um estresse, uma busca maior que vai elevando os nossos níveis de cortisol, né? Vai aumentando a nossa ansiedade. E coisas práticas no nosso dia a dia que a gente pode fazer para reduzir essa ansiedade, reduzir esse estresse. Primeira coisa que a gente pode fazer uma análise de como a gente está desenvolvendo as nossas atividades diárias. Tem alguma coisa que está em excesso? Tem alguma coisa que eu poderia deixar de fazer, que não é tão essencial assim? Essas coisas, a gente pode fazer uma pequena faxina na nossa agenda diária, ver o que é mais essencial, o que a gente precisa realmente. Outra coisa, regulação do sono. É adquirir práticas para melhorar o nosso sono. E dormir mais cedo, estipular horários para despertar, ter uma alimentação balanceada antes do sono. Outra coisa muito importante, a alimentação também influencia muito. Diminuir o consumo de cafeinados, de açúcares e de ultraprocessados ajuda a reduzir a ansiedade também. E muito importante, atividades físicas, respiração, exercício de respiração, yoga, meditação, é muito bom. E atividades de lazer e relaxamento. E são coisas práticas para a gente fazer no nosso dia a dia. Se mesmo com a realização dessas atividades, perceber a presença, além do sentimento de ansiedade, crise de ansiedade mais frequente, é importante buscar um profissional. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês a reconhecer esse sentimento de ansiedade, a desenvolver melhores práticas no dia a dia para reduzir essa aceleração. E fique com a gente que eu vou passar uma prática para vocês de respiração e aterramento que ajuda muito a reduzir a ansiedade. E é isso. Fique com a gente. Lembre de dar o joinha aqui, dar o like se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês quiserem saber mais um pouco, comente aqui embaixo. E siga a gente, ative o sininho e recomende para as pessoas que você saiba que possam precisar desse vídeo. E é isso, gratidão em Lakesh.
Mantenha os pés firmes no chão, paralelos. Deixe eles levemente separados, na distância dos ombros. Lembre-se de deixar as unhas em garra no chão e fazendo pressão em relação ao chão, como se quisesse empurrar o chão para baixo. Mantenha os joelhos levemente flexionados, as mãos na altura da cintura. Flexione os joelhos, inspire profundamente e jogue a coluna para baixo, vai dobrando a coluna e relaxa a coluna. Lembre-se sempre de manter os pés firmes e empurrando o chão, com as unhas em garra. Empurra, 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 com bastante firmeza. Quando sentir uma vibração, um cansaço muscular, pode ir desenrolando a coluna, devagar e ir voltando. Repita isso quantas vezes sentir necessidade de aterrar. Na sequência, a gente compensa, invertendo para trás esse aterramento. Olhe para a linha do horizonte, com as mãos na altura dos rins, posicionada na cintura, e mantendo o olhar no horizonte, os pés ainda empurrando o chão em garra. Mantenha o queixo paralelo ao chão e o olhar no horizonte. Lembre-se de mantê-lo assim. Vai inclinando a coluna para trás, mantendo o queixo paralelo ao chão e o olhar para frente, no horizonte. A mesma coisa, quando sentir a vibração, retorne o cansaço, relaxe. Se precisar, repita o movimento, quantas vezes for necessário. Gratidão. Em Lakesh. Agora, nós vamos fazer a respiração do quadrado. Primeiramente, concentre-se no seu coração, foque a energia para si. E agora, vamos aprender a fazer esta respiração que traz muita calma e tranquilidade para o nosso ser. Primeiramente, fique em um local tranquilo, mantenha-se relaxada e observe a sua respiração, contando os tempos. A gente vai começar por 4 tempos. Essa respiração é conhecida como respiração do quadrado. Pois você inspira em 4 tempos, segura a respiração por mais 4 tempos, expira em 4 tempos e segura por mais 4 tempos. Inspirando em 1, 2, 3, 4. Segura por 1, 2, 3, 4. Solta, expira em 1, 2, 3, 4. Segura em 1, 2, 3, 4. Essa é a respiração do quadrado. Relaxe e repita quantas vezes for necessário.